Fala, galera do terceiro ano. Essa semana nós vamos entrar no capítulo 6 com o tema Introdução do texto dissertativo. Texto esse primordial, estrutura primordial para o Enem e vários vestibulares e concursos, tá? Então a gente vai por partes. Esse livro vai tratar de uma forma bem tranquila das partes desse texto dissertativo, que tem 3, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí vamos por parte, vamos entender o que é a introdução desse texto dissertativo. Vamos lá. Galera, para a gente entender um pouquinho a questão da introdução, tá, desse texto dissertativo, a gente precisa entender o que é dissertação. Dissertação argumentativa é aquele texto pautado no conhecimento e no poder de justificativa desse conhecimento desse candidato, ou seja, ele conhece o determinado tema, mas ele precisa explorar esse tema de forma não pessoal, mas de uma forma bem tranquila, de uma visão bem ampla, tá? E aí ele precisa perceber que esse texto precisa ser muito bem amparado, muito bem justificado. Por isso que é uma dissertação argumentativa. E lembrando, sempre em terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque o texto não é seu. O que você está argumentando, o que você está justificando, mesmo com os seus conhecimentos, não partiram de você. Você não criou esses conhecimentos. Você só criou essa argumentação com as suas palavras a partir de um conhecimento prévio, a partir da criação desse tema, a partir do desenvolvimento do contexto histórico que já estava estabelecido, que já existia. Portanto, você não está criando nada, você só está expondo os teus conhecimentos em terceira pessoa sobre esse tema. E aí, a gente vai começar dessa forma. A introdução de uma redação dissertativa argumentativa é a que mais importa para você no momento, pois é cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Lógico, se você vai prestar outros concursos que tenha essa estrutura textual, não vai só servir para o Enem, é só uma base, porque é um exame nacional, né, o maior exame para ingresso de universidades no país. Por isso chama-se atenção do Enem, tá? Essa introdução deve ser mais clara possível, ela deve ser direta e objetiva. Portanto, galerinha, quando você vai explorar um tema, por exemplo, a Covid-19, você vai precisar falar sobre a doença com base no que já existe cientificamente falando. Por isso que o texto é em terceira pessoa, porque alguém ou um grupo de cientistas já escreveu sobre a doença, tá? Você só vai expor ali os teus conhecimentos. Como, professora? Em terceira pessoa e de uma forma clara, sem complicar o teu texto. Você não precisa fazer um texto mega rebuscado. O objetivo do texto dissertativo não é rebuscar. O objetivo do texto dissertativo é ser mais claro e objetivo possível dentro do nosso sistema da língua portuguesa, dentro da norma culta. Então, você vai tomar cuidado com pontuação, acentuação, concordância, tá? Regência. Você vai apresentar o tema e o enfoque que irá nortear a sua redação. Você vai ser objetivo, não vai evitar enrolar muito, tá? Nessa introdução você pode ter a citação, tá? No primeiro parágrafo você deve iniciar sua linha com raciocínio, né? Você deve apresentar lá um breve resumo e a sua tese, ou seja, o seu posicionamento em relação ao tema. Seus argumentos devem convencer o leitor. Óbvio, a introdução é o teu convite, tá? É aquela bandeja bonita de frutas que a gente discute tanto nas aulas. Você não vai servir ainda, você só vai mostrar. Então, para que aquela pessoa desperte interesse por aquele produto, por aquele texto, você precisa apresentar um bom texto, uma boa estrutura, uma boa apresentação. Você vai evitar desviar o assunto, você vai evitar fugir o assunto. Por isso que ser o mais objetivo possível evita que isso aconteça. Iniciar o parágrafo com as mesmas palavras do título. Cuidado com isso, tá? Você pode iniciar com o tema, mas atualmente a Covid-19, quer dizer, você não deixou de usar o tema, mas você não iniciou exatamente como está lá, igualzinho, copiando e colando. Evitar longos períodos, ou seja,
Cuidado com esses períodos, as orações, cuidado com ser muito longo, por isso que segue uma estrutura de 5 a 7 linhas, para que o leitor não fique entediado e aí não leve ele a nada, não leve ele a lugar nenhum, por isso a linguagem objetiva. Jamais use o eu, como eu disse, a terceira pessoa é importante, porque trata-se de um texto cujo tema já foi explorado, o que você vai fazer é somente falar sobre. E aí a gente tem um exemplo aqui de um tema Manifestações Populares de 2013. E aí o candidato começa assim: no ano de 2013, o Brasil foi cenário de diversas manifestações populares. Esse o que aí, em negrito, sublinhado, tá? Ele vai despertar, presta atenção, olha o tema, Manifestações Populares de 2013. Ele começa no ano de 2013, o Brasil foi cenário de diversas... O que aconteceu lá no tema? O que aconteceu em 2013? No ano de 2013, o Brasil foi cenário de diversas manifestações populares. Você retoma sutilmente o tema, fazendo a pergunta o que aconteceu. Você só pergunta o que aconteceu para o tema, e aí responde na primeira linha. Por quê? Ou seja, você vai argumentar que aconteceu as manifestações, mas qual foi o motivo? De uma forma muito sucinta, percebam que aí a gente tem um período composto, mas de no máximo aí 2 linhas ou 3, vamos dizer aí 2 linhas, porque não está pegando bem 3 linhas, que é a partir do O até cidades. Como isso aconteceu? De uma maneira muito simples, numa oração só, tá? E o e daí? Esse e daí é substituído pela tese. Ou seja, você viu o que aconteceu, por que que aconteceu, como aconteceu, mas de uma maneira muito objetiva e lógica, porque você só vai desenvolver isso lá no teu desenvolvimento, tá? E o e daí vai ser a tese, ou seja, vai ser o teu posicionamento em terceira pessoa a partir do que você explorou anteriormente ou a partir do próprio tema, tá? E aí começa com o embora. Lembra que nas nossas aulas eu sempre frisei para vocês que vocês comecem ou depois de um ponto, iniciando o período, ou depois de uma vírgula, sempre com uma conclusão adversativa. Contudo, no entanto, entretanto, mas, porém, embora, sempre para provocar com um contra-argumento em relação ao tema. Ou seja, além daquilo ali, leitor, banca, professor, eu levanto essa questão aqui. Só levanta-se essa questão a partir do tema. Cuidado com isso. E aí levantou-se o seguinte: embora sob muitas críticas, os protestos foram intensificados no mês de junho, se tornando assim um marco histórico. Olha que interessante, você falou sobre o que aconteceu, o porquê que aconteceu, como aconteceu, mas levanta um questionamento. Apesar de muitas críticas, esse protesto ganhou força no mês de junho, se tornando um marco histórico. Cada candidato vai expor a sua tese a partir do tema de uma forma, ele vai levantar um questionamento de uma forma diferente de você, tá? Por quê? Porque parte do teu conhecimento, um entretanto, ou seja, um questionamento dentro desse tema, é a partir desse questionamento que vai surgir a tua tese. Isso é só a introdução. Lembrando, 5 a 7 linhas, ou seja, mínimo de 5 linhas, máximo de 7. Sigam essa estrutura aí, ou aquela basicona, né, que a gente já explorou muito, que é você introduzir de uma forma resumida. Como essa forma resumida? Você vai apresentar esse tema, o que é esse tema, por que esse tema, e depois você vai levantar o teu questionamento a partir desse tema. 5 a 7 linhas, objetivamente, claramente, seguindo todas as regras gramaticais, seguindo toda a norma culta, sem uso de gíria. Se você quiser iniciar esse o que aconteceu com um exemplo de um contexto histórico, ou citando um filme, ou citando uma música, cuidado, coloque o nome da obra e o nome do autor, com muito cuidado, respeitando a estrutura, como se escreve, cuidado com isso, tá? Isso é só o início, tá, galera? Esse é só o início do texto dissertativo. Nós vamos ter a aula essa semana, não percam, explorem o capítulo, façam um aprofundamento que é uma produção textual, e a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do ano aí, podem ter certeza. Um beijo enorme,
Saudades. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.